Bem, irmãos, nós vamos estudar a palavra. Nesse momento, peço que você abra a sua Bíblia, lá no livro do Êxodo, capítulo 20. E eu vou pedir para o pessoal que já posicionar aqui. Nós estamos na nona mensagem da exposição de Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 17. Nós temos já estudado há alguns meses os 10 mandamentos, algo que é extremamente importante para as nossas vidas, uma vez que esses mandamentos têm implicações para as nossas vidas como cristãos. Eu peço então que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. E antes de nós estudarmos a palavra, nós vamos orar mais uma vez. Eu convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso amado Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, que é eterna e que é luz para o caminho daqueles que realmente confiam e creem no Senhor. Obrigado a Deus, porque as tuas leis não são para o nosso mal, não têm a intenção de nos constranger, mas a tua lei é perfeita, ela nos traz segurança, ela nos dá vida. E pedimos a Deus que nesse momento em que iremos ler a tua palavra, que iremos estudar a tua palavra, o Espírito Santo tenha real capacidade de fazê-la penetrar em nossos corações e em nossas mentes, que possamos ser impactados e que a tua palavra, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, nos capacite a viver dentro da tua vontade. Nós oramos assim e desde já agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então estamos no nono mandamento. Já aprendemos que os 4 primeiros mandamentos falam muito a respeito do nosso relacionamento para com Deus. Também aprendemos que os outros 6 mandamentos falam a respeito do nosso relacionamento com o próximo. Também já aprendemos que esses mandamentos foram dados num primeiro momento para a nação de Israel, que era o povo de Deus. Deus estava formando uma sociedade segundo a sua vontade, segundo o seu coração. Essa nação iria habitar no meio de outras nações que não conheciam a Deus e que não estavam dispostas a temer o nome do Senhor. Nós já aprendemos também, vimos que os 10 mandamentos são princípios que também estão para nós cristãos valendo ainda nos dias de hoje. O único mandamento que nós vimos que o Novo Testamento não repete é justamente aquele que diz respeito à guarda do sábado. Mas nós aprendemos que Deus agora espera de nós não apenas um dia dedicado a Ele, mas Ele espera que os nossos 7 dias da semana sejam dedicados ao seu serviço. Ele espera sim que nós tenhamos o princípio de, no primeiro dia da semana, o domingo, dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, que nós dediquemos de uma maneira especial esse dia para o estudo, para o culto e para a prática das boas obras. Mas vimos que os outros 9 mandamentos são
repetidos pelo Senhor Jesus e pelos outros autores do Novo Testamento. Chegamos então no 9º mandamento. E o 9º mandamento que nós encontramos lá em Êxodo, capítulo 20, 16, é o mandamento que diz: não dirás falso testemunho. Ao lermos a palavra de Deus, nós vemos que o texto nos diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos repetir juntos aqui esse mandamento? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Muito bem, qual é o significado do novo mandamento? Qual é o significado de não dirás falso testemunho? E nós vamos aprender que não dar um falso testemunho está relacionado à proteção da justiça, da verdade e da honra. Quando Deus disse para o povo de Israel que eles não deveriam, nenhum deles, nenhum dos israelitas, dizer um falso testemunho, Deus estava preocupado em preservar a justiça, a verdade e a honra das pessoas. Da justiça por quê? Porque é impossível nós sermos justos e aplicarmos a justiça e termos uma sociedade justa, desassociada da verdade. A primeira implicação desse mandamento diz respeito justamente ao contexto judicial de Israel. Ou seja, se uma pessoa traz uma acusação contra outra pessoa, espera-se que essa acusação seja verdadeira, seja justa, e que essa acusação seja julgada de uma maneira justa e reta. Uma pessoa em Israel poderia chegar diante de um juiz, trazendo uma acusação contra outra pessoa. Mas é muito interessante porque o 9º mandamento diz como essa acusação deveria ser feita. E ela deveria ser feita com base na verdade. Deus estava dizendo assim, que ninguém deveria acusar ninguém, que ninguém deveria condenar outra pessoa sem ter as devidas provas. E é tão interessante vermos que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, uma pessoa só como testemunha era insuficiente para que um juiz avaliasse essa questão. Para que alguém recebesse uma acusação, na sociedade de Israel era necessário pelo menos 2 ou 3 testemunhas que atestassem de fato o que aconteceu. Olha só, em Deuteronômio, abra sua Bíblia, 19, de 15 a 20. Deuteronômio 19, de 15 a 20. Um pouquinho à frente aí de Êxodo. Olha só o que a Bíblia nos fala. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos
questão, deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Uma pessoa era insuficiente, era necessário 2 ou 3 testemunhas, e essas testemunhas deveriam contar absolutamente tudo o que viram e ouviram, aquilo que eles experimentaram, deveriam retratar de fato as coisas da maneira como elas aconteceram. Não deveria, em hipótese alguma, ter algum tipo de perjúrio, um falso juramento. E a lei era severa. E veja bem que aquele que pretendia acusar o seu irmão de algo, a punição que esse pretendia aplicar para o outro, nesse caso de falso juramento, iria recair sobre o falso acusador. Esse é o primeiro contexto imediato desse mandamento. Vocês não devem acusar ninguém, vocês não devem mudar os fatos, vocês não devem proferir mentiras quando alguém cometer um crime ou um delito. Mas é lógico que o 9º mandamento extrapola esse contexto judicial em Israel. E esse 9º mandamento tem um outro objetivo muito maior, que é o objetivo de estabelecer a verdade como um padrão moral absoluto. Vamos abrir a Bíblia agora em Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19. E nós vamos ver os versículos de 11 a 12 e depois de 15 a 16. Levítico 19, de 11 a 12 e depois de 15 a 16. Olha só o que a palavra de Deus nos diz: não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Agora vamos ver versículos 15 e 16. Não cometam injustiça no julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Alguém aqui pode dizer que nunca mentiu na sua vida? Se você levantar a mão, vai ser pelo menos a primeira grande mentira que você acaba de contar na sua vida. Veja bem, Deus estava estabelecendo uma proteção para a justiça, porque sem verdade não existe justiça. Ele estava protegendo o valor da verdade em todas as esferas da nossa vida, e estava também protegendo a honra das pessoas.
sofremos quando as pessoas atacam a nossa honra, quando as pessoas contam mentiras a respeito da nossa vida, quando nós sofremos calúnias. Deus estava fechando a porta para essas possibilidades no meio do seu povo. Justiça, verdade e honra são protegidos pelo 9º mandamento. E é muito interessante, porque nesse mandamento nós vemos de uma maneira positiva a ordem de Deus para que sempre, em qualquer circunstância, falemos a verdade. Vamos ver agora o que o Novo Testamento nos fala na nova aliança, a aliança que Jesus fez agora com o seu povo, que não se restringe apenas ao povo de Israel, mas na verdade agora inclui todo aquele que crê em Jesus Cristo. O Novo Testamento, o 9º mandamento no Novo Testamento, nós aprendemos basicamente em 2 textos, mas existem muitos textos que falam a respeito da necessidade de sermos pessoas que falam e que são apegados à verdade. Mas eu quero compartilhar com vocês pelo menos 2 textos aqui. Efésios capítulo 4, versículo 25, e depois nós vamos ver Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Primeiro, Efésios capítulo 4, versículo 25, e a palavra de Deus categoricamente diz assim: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Devemos deixar a mentira, abandonar a mentira, nos despirmos de tudo que é mentira, e devemos então agora, ao invés de falarmos mentiras, devemos falar a verdade, cada um com o seu próximo. Esse é o mandamento sendo reforçado no Novo Testamento. Apocalipse 22, versículo 15. Vou dar um tempinho para você achar aí. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Olha só o que a palavra de Deus nos diz, ali quase na conclusão final do livro de Apocalipse, quando o reino de Deus de fato vai ser estabelecido para todos sempre entre nós. Olha só a advertência: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Não tem nada a ver com o cachorrinho da sua casa, tá bom? Mas é uma maneira bem contundente de chamar algumas pessoas: cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Veja bem, ele dá uma lista de pessoas que de forma alguma irão entrar no reino de Deus, pessoas que ficarão fora do seu reino. E nós temos uma lista, mas é interessante que no final dessa lista, João diz o seguinte: que dentre aqueles que vão ficar fora estão os que amam a mentira, e em segundo lugar, os que cometem
a mentira. E é lógico que aqui a palavra de Deus tem o objetivo não de categorizar o que é mais sério e o que é menos grave, mas é evitar qualquer possibilidade na nossa mente que alguém que é mentiroso, que tem o hábito de mentir, que tem isso como algo que marca a sua vida, vai herdar o reino dos céus. De forma alguma. Nós já aprendemos que só podemos entrar no reino dos céus através da fé na pessoa de Jesus Cristo. Não é porque somos pessoas boas ou más. E se nós fôssemos avaliar esse texto isolado de todo o Novo Testamento, de toda a Bíblia, nós vamos chegar à conclusão que nenhum de nós aqui vai entrar no reino dos céus. Ou alguém tem dúvida de que em algum momento na sua vida contou uma mentira? Será que alguém pode dizer que nessa última semana não cometeu uma mentira, nesse último mês, nesse último semestre, nesse último ano? Mas o que nós entendemos é que quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, quando essa pessoa resolve ser um discípulo de Jesus, ele vai deixar a mentira e vai começar a falar a verdade. E se porventura, e quando acontecer dessa pessoa contar uma mentira, essa pessoa vai se sentir totalmente entristecida, vai se arrepender do seu pecado e vai perseguir a verdade. Mas aqueles que amam a verdade, a mentira, aqueles que entendem que não existe nenhum problema com a mentira, aqueles que têm até prazer em mentir, aqueles que têm o hábito enraizado de mentir, com certeza esses não entenderam de fato o que é seguir e amar a Jesus. E para essas pessoas que são marcadas pela mentira, essas pessoas de fato não entrarão no reino dos céus. Por que nós não devemos mentir? Por que a Bíblia fala tanto a respeito de nos apegarmos à verdade? Porque a Bíblia nos exorta tanto para fugirmos da mentira. Irmãos, todos nós sabemos o que é uma mentira. A mentira é o contrário da verdade. E nesse quesito não existe meia mentira. Não existe meia verdade. Não existe mentirinha branca. Aquela inocente. Aquela mentira que você conta porque você não quer magoar, porque você não quer prejudicar a outra pessoa. Mentira é mentira. Se não é a verdade, é a mentira. Ah, mas eu não falei a verdade, eu só omiti a verdade. É mentira. Você está ocultando a verdade. E olha só, nós não devemos falar mentiras, nós não podemos compactuar com as mentiras. Às vezes você está do lado daquela pessoa e aquela pessoa está contando aquele caos, né? Dando aquela desculpa, e você sabe que o que ela está falando é mentira, e você está lá do lado, né? Concordando, consentindo. Você não está falando a mentira, mas você está de alguma forma compactuando com a mentira da outra pessoa. Também nós não podemos aceitar a mentira de uma maneira passiva.
E nós não podemos e não devemos de forma alguma compartilhar aquilo que é mentira com outras pessoas. Eu quero ver com vocês quatro razões porque nós não devemos mentir. Em primeiro lugar, abra sua Bíblia em Provérbios 12, versículo 22. Provérbios 12, 22. E aqui nós vamos aprender que Deus odeia os mentirosos. Deus odeia os mentirosos. Então, se você é um mentiroso, é isso que a Bíblia diz. Olha só o que a Bíblia diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. E por favor, não interprete a Bíblia de uma maneira errada, né? Não, a Bíblia está falando que Deus odeia o mentiroso. Está falando que Ele odeia os lábios dos mentirosos. Figura de linguagem. Não é que Ele odeia o seu lábio, mas Ele odeia aquele que conta mentiras. Mas Ele tem prazer, Ele se deleita com aqueles que falam a verdade. Então essa é a primeira razão. Se nós queremos de fato servir a Deus, queremos de fato agradar a Deus, nós precisamos lembrar dessa verdade: Deus odeia a mentira. Mas tem uma segunda razão. Vamos ver agora Provérbios 6, de 16 a 19. E a palavra de Deus nos diz assim: Deus odeia o mentiroso, mas não é só o mentiroso. Ele odeia também a falsa testemunha. E Ele odeia o intrigueiro, o fofoqueiro, aquele que gosta de ver os outros se desentenderem, aquele que gosta de semear contendas. Olha só o que a palavra de Deus diz em Provérbios 6, de 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Olha o que ele está falando aqui. De 7 coisas que Deus detesta. E entre essas 7 coisas, nós encontramos a língua mentirosa, a falsa testemunha que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. 3 coisas associadas à mentira. 3 coisas que não estão apegadas à verdade e que por isso Deus odeia e detesta. Terceira razão, porque nós não devemos permitir que a nossa vida seja um canal de mentiras. João capítulo 8, versículo 44. A mentira é própria do diabo e dos seus filhos. A marca do diabo, uma das características do diabo, o inimigo de Deus, e também uma marca e uma característica dos filhos do diabo, é a mentira. Então, se você é o filho de Deus, não haja como se fosse o filho do cão. E tem muita gente que é filho de Deus, mas age como se fosse filho do diabo. Olha só o que diz João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio
e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está dando uma bronca, um sermão nos líderes religiosos, aquelas pessoas que diziam que viviam para agradar a Deus, mas faziam tudo o contrário. E Jesus diz: vocês estão, ao falarem mentira, agindo igualzinho o pai de vocês. E o pai de vocês, nesse caso, é o diabo. 3 razões, mas nós temos uma quarta razão para não proferirmos mentiras. E na verdade são 5, mas vamos lá para a quarta. João capítulo 1, versículo 14, e depois nós vamos ler João 14, versículo 6. Jesus é a verdade. O diabo é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade. Olha só o que João 1,14 diz: aquele que é a palavra, ou seja, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus era cheio de graça e de verdade. Não é que ele tinha muita graça de Deus, não é que ele tinha muita verdade, mas o sentido aqui é que ele era totalmente gracioso e totalmente verdadeiro. Jesus, de fato, é a verdade. Olha só João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu não sou uma das verdades, eu sou a verdade. Assim como Ele é o caminho, assim como Ele é a vida. E daí sim nós temos uma quinta razão. É para você não ter dúvida de que temos que deixar a mentira. Efésios capítulo 5, versículos 8 e 9. Nós, como filhos de Deus, devemos então viver e falar a verdade, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O filho da luz assim deve proceder, com bondade, justiça e verdade. 5 razões porque eu e você devemos obedecer o nono mandamento, porque eu e você devemos nos apegar à verdade e fugir da mentira. Deus odeia a mentira, Deus reprova o mentiroso, o caluniador, o fofoqueiro, aquele que separa os amigos. A mentira é própria do diabo e dos seus filhos, mas Jesus é a verdade. E como filhos da luz, nós devemos viver em bondade, justiça e verdade. Nós vamos encerrar a mensagem dessa noite pensando em algumas aplicações. Em primeiro lugar, eu quero propor para você que diante da palavra de Deus, você se comprometa daqui para frente a falar a verdade, a ser uma pessoa honesta. Fuja da mentira branca.
mentira no telefone. Filho, avisa que eu não estou. E você está lá. Além de você mentir, você está ensinando o seu filho a mentir. Fuja da mentira, seja no contexto da faculdade, seja no contexto do trabalho. E não se engane. Não declarar toda a verdade é uma mentira. Em segundo lugar, o desafio para essa noite é que eu e você aprendamos de uma vez por todas a não difamar o próximo, a não falar mal das outras pessoas, a não caluniar, falar mentiras a respeito dos outros, a não participarmos de conversas onde a maledicência é o principal foco das conversas. Devemos fugir de todo tipo de fofoca. E o nono mandamento nos diz que nós devemos preservar a boa reputação do próximo. Se você não pode dizer algo bom a respeito do seu próximo, não diga algo que irá manchar a sua reputação, porque isso não agrada a Deus. Em terceiro e último lugar, seja uma pessoa de palavra. Se você prometeu que ia, vá. Se você disse que iria realizar determinada tarefa, realize. Se você não estava com vontade de, não minta, seja sincero, porque essa é a vontade de Deus. Compromisso com a verdade, não espalhe mentiras. E aqui é muito interessante porque nós vivemos numa grande mudança, onde as mentiras e fofocas não se espalham apenas de boca em boca, mas um grande propagador de mentiras hoje é a internet, são as redes sociais. Comprometa-se a não divulgar, propagar boatos. Eu fico impressionado com muitos dos irmãos da nossa igreja compartilham notícias que são mentira, que são boatos, que muitas vezes são falsas acusações. Isso também está implícito no nono mandamento. Vá atrás de fontes. Não seja um propagador de mentiras e boatos, e seja uma pessoa de honra, de palavra, porque assim nós estaremos agradando e sendo agradecidos a Deus pela verdade que encontramos em Cristo. Vamos encerrar, e eu quero desafiar você a fazer a oração de Agur, em Provérbios 30, versículo 8. E Agur diz assim, nesse texto: afasta de mim a falsidade e a mentira. Você pode dizer isso nessa noite? Deus, afasta de mim a falsidade e a mentira. Senhor Deus, nosso amado Pai, te agradecemos. E assim como Agur orou, nós fazemos das palavras dele as nossas. Afasta de cada um de nós aqui tudo aquilo que é falso e toda mentira, para que sejamos reconhecidos como filhos e filhas da luz. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.